vamos ouvir a palavra. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Vou falar de uma mãe muito especial da Bíblia, uma mãe que para mim tem uma das histórias mais incríveis da palavra de Deus, que é Agar. Gênesis 21, versículo 14, vamos ler do 14 ao 17. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com um menino. Ela pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino. O que ela fez com o menino? Abandonou, debaixo de um arbusto. Foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a oração, a voz do menino, e os anjos do céu, e o anjo de Deus no céu chamou Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino, dali onde ele está. Próximo. Não tem mais? Foi até o 17? Foi? Deus, esse é o 17? Ah, então tá certo. Então tá bom, é só isso mesmo. Fecha os olhos. Senhor, nós pedimos a tua graça, o teu amor, a tua fidelidade. Fala conosco nesta manhã. Pedimos a tua presença. Brada em nosso coração, brada em nosso ser. Nós amamos o Senhor e queremos sair deste culto transformados pelo poder da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Bom, sofrimento, mágoa, sentimentos terríveis, a gente está o tempo todo suscetível a passar por isso, e existe em nós sempre uma necessidade de revidar aquilo que fazem com a gente. É o famoso olho por olho, dente por dente. Alguns, quando estão muito injustiçados, quando dá aquela raiva, aquela vontade de matar meio mundo, alguns caem no chão chorando de ódio, esmurram o tapete, outros quebram um copo, outros dão um soco na parede. A verdade é que injustiças nunca são fáceis de serem digeridas. Quando você tem uma razão e a pessoa simplesmente brinca com a sua razão, faz da sua verdade uma mentira ou distorce as suas palavras, isso dá um ódio terrível, sim ou não? E tem pessoas que têm muita habilidade para brincar com a gente. A gente fala A e diz que a gente falou B, e ainda diz que o nosso B é um B complicado. Enfim, Agar é o exemplo de uma mulher que encontrou uma dor tão grande, que encheu suas mãos de pedra para revidar toda a maldade que lhe foi entregue. Quem é Agar? Agar é uma egípcia, que não sei por que razão, a gente não sabe se ela foi comprada, se ela foi ganha, mas a verdade é que Abraão e Sara têm Agar como escrava. Ela não é hebreia, ela é egípcia. E as marcas da escravidão em Agar são tão fortes que o nome de Agar é traduzido por fugitiva. A marca dela é fugitiva, imigrante. E ela está longe de sua casa, servindo a uma mulher que na época chamava Sarai. Depois nós sabemos que Deus muda o nome de Sarai para Sara. E Abraão, que depois vira Abraão. A verdade é que a vida de Agar não foi uma vida fácil. Se a gente olhar pela perspectiva de Sara e Abraão, a gente tem uma ideia. Mas se nós olharmos pela perspectiva de Agar, a gente vai ver que ela sofreu muitos abusos. E a sua vida sofreu muitas injustiças. Como, por exemplo, Deus dá uma promessa para Abraão, você sabe disso, que ele seria pai de uma grande nação, mas a mulher de Abraão não engravida. Não engravida. Namora e não engravida. O que vai fazer? Não é? Agora, a Sarai tem uma ideia. Olha, Abraão, vamos dar uma força para Deus. Eu tenho uma escrava, deite-se com ela, e o filho que ela gerar é nosso. Quando a gente olha por essa perspectiva, a gente fala, ok, mas alguém já parou para pensar como que Agar se sentiu
sendo usada desse jeito? Não é porque uma pessoa é escrava que ela não tem emoções. Não é porque uma pessoa tem que obedecer 24 horas por dia sem receber R$1 que ela não tem emoções. Simplesmente alguém chega para ela e diz assim: ó, você vai se deitar com o chefe hoje. Ninguém diz nada para ela. Simplesmente colocam ela numa cama, Abraão a possui, tem relações com ela, e ela sabe que se ela engravidar e der sorte de engravidar, aquele filho que ela está gerando não é dela. Ela não teria nenhum direito sobre o filho. Ela veria o filho que ela gerou sendo cuidado pela esposa do patrão, e o filho dela chamando a esposa do patrão de mamãe. Se tem uma vítima nessa história, é uma só, é Agar. Agar é a grande vítima. Agar é a grande vítima. E algumas vezes as pessoas não nos perguntam nossa opinião. Elas simplesmente jogam em nós pesos das suas escolhas, das suas decisões. Abraão nunca teve um relacionamento com Agar para gerar um filho nela. Isso se chama violência. O nome disso é violência. E por sorte ela engravidou. Por sorte, porque se talvez não tivesse engravidado, ela sofreria muito mais consequências. Ela era uma escrava. Só que aí agora o sol nasce para Agar. O sol nasceu. Por que nasceu? Porque uma mulher que é chamada de fugitiva e imigrante, uma mulher que é pega para colocar na cama do chefe, engravida, agora ela vê que ela tem algo que a patroa não tem. Ela tem algo que a patroa não tem. Agora ela tem literalmente o rei na barriga. Então aquele sentimento de não ter voz, de não mandar em nada, de ter que obedecer o dia inteiro, de ter que baixar a cabeça para todos os desmandos dos patrões, tudo agora ela olha e fala assim: nossa, eu tenho o filho do patrão e a minha senhora é estéril. De repente, a cabeça de Agar muda, e a Bíblia diz que diante das ordens que Sara dava na empregada, na escrava, pela primeira vez, Agar disse para Sara: faça você mesma. Agar, pegue isso. Não, faça você mesma. Agar, lave aqui. Não, faça você mesma. E isso foi o suficiente para que a mulher de Abraão, a Sara, ficasse pistola da vida, morrendo de ciúmes, inveja, raiva, reclamando, dizendo para o marido: olha, essa mulher aqui não vale nada, ela está me afrontando, ela engravidou, tem um filho, mas ela não me obedece, ela me maltrata, ela está terrivelmente comigo. E no versículo 6, a Bíblia diz que Abraão olha para Sara e fala assim: ó, Agar está nas tuas mãos. Agar está nas tuas mãos. Faça com ela o que você quiser. E no original a Bíblia diz que foi feita em Agar uma marca de vergonha. O que é uma marca de vergonha? Ela apanhou. Qual é o escravo que quer fugir para um deserto? Mas o texto diz, quero ler com você Gênesis 16, do 4 ao 6. Ele possuiu Agar e ela engravidou. E quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: a culpa do meu sofrimento é sua, porque coloquei a minha serva nos seus braços, e agora que se vê grávida, ela olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai: veja, a sua serva está nas suas. Como é que você coloca alguém na mão de alguém que está bufando de ódio? Como é que você coloca alguém na mão de alguém que está babando de raiva? Faça com ela o que for bom aos seus olhos. Sarai oprimiu tanto Agar que esta fugiu da sua senhora. Ela foge para o deserto. Quando ela foge, ela está querendo voltar para onde ela nasceu. Ela é egípcia. Ela quer voltar para o Egito porque nas fortificações do Egito ela talvez pode encontrar um tempo de paz. E como qualquer mulher em apuros, ela quer a casa dos pais, ela quer o abrigo da família, ela quer estar perto. Mas nessa fuga, surpreendentemente, Deus envia um anjo lá. Deus envia um anjo. Ela está atordoada, ela está grávida de um marido que não é dela, ela está carregando um filho que o decreto não vai ser seu, e ela apanhou da mulher que deu a ideia para o marido deitar com ela. É muita injustiça.
e ela está longe de tudo, num deserto, talvez pensando: meu Deus, quem vai olhar para mim? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nome, eu não tenho reputação, eu estou grávida, nem me casar com a outra pessoa eu posso agora, porque qual é o homem que vai assumir um filho que não é dele? Eu estou totalmente desgraçada. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 16, no versículo 7 em diante, que o anjo apareceu para Agar e disse para ela: você vai voltar para a casa de Abraão. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, que fica no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem, para onde vai? E ela respondeu: eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte à sua senhora e faça o quê? Meu Deus, submeta-se a ela, submeta-se à autoridade dela, submeta-se àquela que te bateu, submeta-se àquela que usou você. Que loucura! O evangelho é uma grande loucura. Deus faz algumas loucuras. E o anjo do Senhor também disse: multiplicarei tanto a tua descendência que esta não poderá ser contada. O anjo do Senhor ainda lhe disse: você está grávida e terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a tua opressão. Ele será como um jumento selvagem, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois disse: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-lahai-roi. Deus a encontra no meio da sua aflição e pergunta: por que você está saindo daí? Como se Deus tivesse surpreendido, como se ele falasse: o que você está fazendo? Por que você deixou estourar a corda? Por que você deixou o sofrimento te empurrar para cá? E Deus dá a Agar a mesma promessa que deu a Abraão. A promessa que Deus deu a Abraão é: eu vou multiplicar a tua descendência que não pode ser contada. E agora Deus fala com uma mulher que é escrava e dizendo para ela: esse filho que está no teu ventre, que você não pediu para ter, ele vai ser também como uma descendência que não pode ser contada. E naquele diálogo ela dá o nome. Esse lugar se chama Beer-lahai-roi, o Deus que me vê. Sim, meus irmãos, injustiças vão acontecer. Sim, minhas irmãs, nem sempre a vida vai ser bela e bonita. Nem sempre Deus vai corresponder às nossas emoções. Algumas vezes Deus vai nos mandar nos submeter temporariamente àqueles que nos maltratam. Não porque Deus quer ver você sofrer, não porque Deus está no trono com uma pipoca e um guaraná dizendo: ei, agora ele vai tomar um soco na cara, ai que alegria, agora ele vai tomar um tapa no rosto. Não, não, Deus tem planos que nós não vemos, e algumas derrotas temporárias fazem parte de algo muito maior. Quando Deus manda Agar voltar e se submeter a Sarai, a mulher que abusou dela, a mulher que a maltratou, não é porque Deus quer que Agar sofra, mas é porque Deus está escondendo algo grandioso no lugar que a oprimiu. O lugar que te oprimiu pode sim preservar você. Por quê? Porque o lugar que me oprimiu pode tratar o meu ego diante de tanta grandeza que Deus vai fazer na minha vida, diante de tantas coisas que Deus vai gerar. E aí Agar diz: Beer-lahai-roi, no meio da minha angústia ele me vê. Só tem areia aqui, só tem desprezo, mas Deus me vê. Só tem incompreensão, eu não tenho para quem ligar, mas Deus me vê. Eu não tenho com quem falar, mas Deus me vê. A minha história é triste, mas Deus me vê. Eu me sinto sujo, mas Deus me vê. Eu me sinto, mas Deus me vê. Parece que a minha verdade virou mentira, mas Deus me vê. Distorcem tudo o que eu falo, mas Deus me vê. Puxaram o meu tapete, mas Deus me vê. Dentre tantos anos de serviço para Sara e Abraão, a única coisa que lhes sobrou foi uma surra. E aí Agar volta. Ela volta, e aí passam-se 15 anos. Ismael nasce. Passam-se 15 anos, você sabe, a promessa de Deus se cumpre. A Sara, a patroa, agora engravida, e dá o filho, tem um filho chamado Isaac. Você conhece a história. E agora na festa de aniversário do filho queridinho, porque agora a Sara não precisa mais de Agar e nem de Ismael, porque ela tem o seu próprio filho biológico. Ela não vai querer ficar desfilando em casa com o filho da escrava. Ela tem o seu próprio filho. Isaac é o mimadinho. E agora na festa de aniversário de Isaac, Ismael já é um adolescente. E Ismael, irmãos, são irmãos. Ismael começa a brincar com Isaac.
Começa a brincar, talvez dar um peteleco em Isaac. São irmãos, por parte de pai, mas são irmãos. E agora a Sara fica nervosa, ela fica irada. Ela diz para Abraão: olha, eu não quero ver o meu filho crescer com esse menino. Eu não quero que esse menino tenha a mesma herança que o meu filho. Faz alguma coisa. E sabe o que acontece? Abraão vai orar. E Deus diz algo incrível para Abraão. Deus diz para Abraão o seguinte: Abraão, deixe Agar ir embora. A primeira vez que Agar sofreu, Deus mandou Agar voltar. Mas agora, quando Agar está de novo vendo a humilhação bater na porta, Deus não diz para Agar: fique aqui, ou para Abraão dizer: Abraão, mantenha Agar aqui. Não, Deus diz para Abraão: prepare um pouquinho de água, um pão, coloque eles no caminho e mandem eles para o deserto. É como se Deus falasse: eu a escondi o tempo suficiente, agora eu vou enviá-los. Eu permiti um tempo de escuridão suficiente, agora eu vou libertá-los. É por isso que os movimentos de Deus não são para serem entendidos, são para ser visíveis. Os movimentos de Deus não são para ser compreendidos, são para ser vividos. Nem sempre vai fazer sentido. E agora Deus diz para Abraão: olha, você pode colocar. E agora ela está no deserto, com uma cumbuca de água e um pouquinho de pão. Está no deserto. E a pergunta que eu fico é: o que vai ser dessa mulher? Vai ser desta mulher o que aconteceu com ela 15 anos atrás, quando ela estava de novo num deserto. Deus a viu, e o Deus que a viu há 15 anos atrás continua vendo agora também. Vai acontecer com você o que sempre aconteceu. O que sempre aconteceu? Deus sempre livrou você. Deus sempre, algumas vezes sobrou um arranhão, algumas vezes sobrou um hematoma, algumas vezes sobrou algum problema, mas agora Ele está de novo ali. O Deus que vê a injustiça também vê você. O Deus que vê o maltrato também vê você. E agora Agar está de novo num deserto. O menino é um menino de 15 anos. E o menino tem sede. Eles começam a ter sede, e deve ser desesperador. Você olhar para um lado até onde o olho alcança e ver areia, do outro lado até onde o olho alcança e ver areia, à frente areia, atrás areia, e você sabe que não aguenta mais andar nada, porque o corpo está desidratado, o sol a pino é escaldante. E agora a Bíblia diz que ela abandona o menino. Ela abandona o seu filho de 15 anos, coloca ele debaixo de uma árvore quase que desfalecido, e ela vai sentar à distância de um tiro, porque ela não quer ouvir o menino chorar. A Bíblia diz que o menino chorava, que Deus ouviu o choro do menino. O menino devia dizer: ai mãe, me ajuda, eu estou morrendo, estou com sede, chorando. E só quem é mãe sabe o desespero de ver um filho sofrer e não poder fazer nada, e não poder ajudar, e não poder. Ela não conseguiu suportar de ver o sofrimento do filho. E aí você vai dizer: e agora, pastor? E agora? E agora vai acontecer o que sempre aconteceu. Não é porque você não sabe o que fazer que Deus não está vendo. Não é porque você está desesperado que Deus não está vendo. Não é porque você está em uma agonia tremenda que Deus não está vendo. Há uma luta interna, porque da mesma forma que Agar abandonou a casa de Abraão quando ela apanhou a primeira vez, ela quer abandonar o filho de novo, porque ela está sofrendo. Você tem que parar de abandonar as coisas quando está sofrendo. Você tem que parar de querer jogar tudo pro alto só porque está irritado. Você tem que parar de dar chilique só porque não entende. Agar tinha o hábito de abandonar coisas quando estava sofrendo. Você não pode abandonar as promessas. Aquilo que Deus colocou na tua mão é teu, e por mais que você esteja com a boca seca, com a língua presa ao céu da boca, o que Deus deu a você é seu. Essa casa é sua, esse filho é seu, esse trabalho é seu, esse ministério é seu. E por mais que a boca esteja seca, você não pode dizer: eu não aguento mais ouvir. Vai pegar o menino no colo que está morrendo e vai ouvir o choro, sim, porque Belai Roy, o Deus que te vê, continua sentado no trono, e Ele não falha. Não falha. Quando eu estiver num lugar desesperador, lembra que o Deus vivo me vê. Lembra que o Deus vivo me vê. Lembra que Deus transforma as suas perdas em ganho. Lembra que ela estava grávida no deserto, e ela tinha tudo para ser uma mulher desprezada, tudo para ser uma mulher promíscua, porque ela é uma escrava, sem ele nem beira, está carregando um filho de um homem que a dispensou, e que a mulher do patrão abateu. Ela tem tudo, e o que Deus fala para ela? Você realmente é uma desgraçada, você realmente vai ser uma prostituta. Não, Deus fala assim: ó, eu vou fazer do que está no teu ventre uma multidão que ninguém pode contar. Porque Deus tem a habilidade de transformar suas perdas em ganho. Deus tem um poder todo sobrenatural de fazer a sua tragédia virar o maior ganho da sua vida.
aquela situação que era a situação mais constrangedora da vida de uma escrava, a mais revoltante, aquilo que poderia criar o maior trauma, a maior dor, que poderia fazer aquela mulher ter feridas profundas, foi uma das maiores bênçãos da vida dela. Daquela situação tão complicada, tão embaraçosa, tão abusadora, tão violenta, Deus falou: eu tenho uma promessa tão incrível, porque nenhuma outra mulher falou comigo como você está falando, Agar, na Bíblia. E eu estou dizendo para você que desta perda, você achou que foi violada, você achou que foi destruída, você achou que foi arrebentada, pois eu estou dizendo desta situação, levanta a mão para cá, virá uma promessa tão poderosa. A tua descendência não poderá ser contada. O braço da tua descendência. De onde você acha que vem os muçulmanos? De onde você acha que vem os Islã? Vem de Ismael. Olha para esse povo, olha o que eles são no Oriente Médio. Você pode não gostar deles, você pode achar que eles são terroristas, mas eles têm uma bênção sobre eles. Eles têm uma bênção. E a Bíblia diz que eles são poderosos, vão ser hostilizados a vida inteira, mas por conta da injustiça que Agar sofreu, Deus derramou uma promessa. Para cada injustiça que você sofrer, haverá uma promessa de honra, e Deus é o Deus que vê. Então cure a sua mente doente hoje, cure a sua alma em frangalhos hoje. Pare de dizer que ninguém viu, Ele viu. Berlai Roy, Ele é o Deus que me vê. Ele vê a minha alma, Ele vê o meu espírito, Ele vê, Ele vê, Ele vê, Ele vê. Agar é uma das únicas mulheres na Bíblia a conversar diretamente com Deus. Agar é uma das únicas mulheres da Bíblia a receber uma promessa direta da boca de Deus, sem que tenha um profeta, sem que tenha um intermediário. Qual outra mulher na Bíblia conversou tanto com Deus no seu lamento? A Agar recebeu a todas as promessas. Ela perdeu uma família, mas ganhou um povo. Ela saiu com um pequeno odre, mas quando ela estava morrendo de sede, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela e havia uma fonte. Deus talvez vai fazer você perder coisas pequenas para ganhar multidões. Deus talvez vai fazer você perder um pouquinho de água para ganhar uma fonte inteira. Então você tem que entender uma coisa: estou com sede, a boca está seca, eu não sei o que fazer. Você vai gritar: Berlai Roy, tu és o Deus que me vê. E a pergunta de Deus é: o que te aflige? Estou aqui. É isso que Deus fez com ela, e é isso que Ele vai fazer com você. Ele disse: eu quero ler as promessas. Gênesis 16:10 de novo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Capítulo 17, versículo 20: levarei, no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também abençoarei e o farei prolífero, e multiplicarei muito a sua descendência, e ele será pai de 12 príncipes, e dele farei. Quantos filhos Jacó teve? Jacó foi o filho de Isaac. Quantos filhos Jacó teve? 12. E deram origem às 12 tribos. Quantos governantes, quantos filhos iriam vir governantes de Ismael? 12. Deus está replicando a promessa que fez a Abraão para uma escrava. Deus está dizendo: eu vou construir na sua desgraça algo que normalmente não é construído. Mas você tem que lembrar que Deus está presente. Há 15 anos atrás, eu estava fugindo grávida. 15 anos depois, estou fugindo. Na verdade não estou fugindo, me mandaram embora. A primeira vez ela foge, a segunda vez a mandam embora. E você tem que estar preparado. Preparado, porque tem lugares que você vai fugir, Deus vai falar: volta. E tem lugar que você quer ficar, e Deus vai dizer: eles vão te expulsar daí. Mas eu acho lindo o finalzinho do versículo 17 do capítulo 21. Presta atenção. 17, 21. A minha aliança, porém, eu estabelecerei com Isaque, filho de Sara. Dará a você no ano que vem, por essa época. Deixa eu só ajustar aqui. 21, 17. Desculpa, é o contrário. Olha aqui, ó. Na terceira linha, leia comigo depois dos 2 pontos. 1, 2, 3. Só até aí. O que foi Agar? Deus sabia o que estava acontecendo. Deus sabia que ela estava fugida. Deus sabia que ela estava em problemas. Mas quando Deus pergunta algo para nós, não é que Ele não sabe a resposta.
Somos nós que não sabemos a resposta. Toda pergunta que Deus te faz não tem a ver com Ele, tem a ver com você. Quando Deus pergunta assim, o que foi, Agar? É como se Ele falasse, o que mudou? O que mudou? Você não aguentou uns tapinhas? Você não aguentou uma cara feia? O que foi, Agar? Isso para mim é incrível, porque Deus pode olhar para você e dizer, o que foi, Diego? Ai, morreu um parente seu. E Deus vai dizer, o que foi? Ah, eu perdi um emprego essa semana. Tá bom, e aí? O que foi? Ai, o meu filho. O que foi? O que foi? Ai, eu fiz um exame e o caroço aumentou. O que foi? Você acha que eu perdi o controle? Você acha que eu pisco? Você acha que eu cochilo no trono? Você acha que eu tiro férias? Você acha que eu fui para Disney? Você acha que eu passeei? Tu não acha que eu sei também? O que foi, Agar? O que foi? A tua geografia mudou? E daí? E daí? Você foi despejado? Tem dia que você apanha, tem dia que você é despejado. E o que foi? Está tudo no projeto, está tudo no plano. E olha o que ele vai dizer para ela. Olha o que ele vai dizer para ela. Não tenha medo. Quando ele diz o que foi, não tenha medo, é como se ele falasse, você lembra de 15 anos atrás? Quando há 15 anos atrás você estava grávida, correndo nesse mesmo deserto, toda descabelada, toda suja, toda sem rumo, e eu vim aqui, falei com você, olhei para você e disse para você voltar para o lugar que te afligiu, e você foi voltar para o lugar com uma promessa, que eu cuidaria de você, e que aquele lugar era Berlairoi, eu sou o Deus que vê você. O que foi, Agar? Eu não mudei, Agar, eu sou o mesmo, Agar, eu sou o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. Não tenha medo. Só que eu não estou aqui porque eu ouvi a sua voz, não, porque eu falei com você. Eu não vim aqui por causa do seu choro, porque eu não vim aqui lembrar você o que eu já disse. Eu vim aqui por causa do choro do menino. O menino está chorando, o menino é inocente, mas por causa do menino eu estou vindo aqui. E aí a Bíblia diz que Deus tirou as escamas dos olhos dela. Ela estava triste porque a água da cumbuca secou, mas do lado dela agora havia uma fonte de água. Deus não trouxe aquela fonte milagrosamente. Preste atenção, as suas emoções podem tornar você cego. Aquela fonte estava ali, havia barulho de água, havia cheiro de água, mas eu estava tão com raiva, eu estava tão injustiçado, eu tinha tanta coisa mal resolvida na minha vida. Talvez, sabe aquele filme que passa na nossa cabeça, não é justo, aquela desgraçada falou aquilo de mim, aquela desgraçada me bateu, me usou, e agora está lá por cima da carne seca, e eu estou aqui, eu estou aqui com meu filho, aquele filho também é de Abraão. Que Deus é esse que eu sirvo, que quando meu filho é adulto, ele tem o mesmo direito daquele outro, e eu não estou saindo sem nada. Ele não me deu uma peça de ouro, ele não me deu uma pulseira de prata, ele me deu um pão com uma água. Toda vez que Deus fizer você perder demais, é porque Ele quer treinar você para depender dEle, não de homens. Toda vez que Deus arrancar de você o que você acha que tinha direito, é porque Deus quer fazer você depender dEle. Pastor Diego, eu tenho direito de muito dinheiro, mas todo mundo está conspirando. Se é teu direito, vai até onde dá, mas quando todas as portas fecharem, sepulta os seus mortos, porque papai quer fazer você comer da pescaria dele, e não da pescaria que vem da mão do homem. Deus falou para Abraão, só dá uma água e só dá um pão. Eu quero o suficiente para poucos quilômetros, porque logo todo o sustento seu, Abraão, não vai ser necessário. Ismael vai ser criado por mim, Ismael vai ser um flecheiro. Eu não sei se Deus está desidratando você, e você só está tendo perda. É porque Deus vai fazer a Capetolândia entender que nunca foram eles, sempre foi Berlairoi, o Deus que te vê, o Deus que cuida de você, o Deus que ama você, o Deus que tem planos para você. Aleluia. O diabo vai dizer que algumas cenas que se repetem na sua vida são coincidências diabólicas. Então, por exemplo, nossa, de novo eu estou passando pela mesma desgraça de novo. Mas existem reincidências divinas. Cuidado para você não chamar de desgraça o que é uma reincidência divina. Por 2 vezes Agar foi maltratada, uma vez fugiu porque apanhou, e outra vez expulsa porque a Sarai teve ciúmes dela. Mas as 2 vezes não foram azar, não foram macumba, as 2 vezes foram reincidências divinas. Ele estava com ela no início,
e estava com ela 15 anos depois. Deus tem uma missão para você. É interessante ver como Deus estabelece trilhos de esperança no coração de Agar. Ele tira as pedras da raiva, porque se tem alguém que tem motivo para odiar Sara, é Agar. Sara, para Agar, para você não sei, mas para Agar era um demônio. Mas sem perceber, Deus tira as pedras, e agora, quando ela está ali pensando em morrer, Deus diz: não abandone o seu filho, pega aquele menino, porque aquele menino tem promessa. E sem perceber, Agar troca o ódio, o desespero, o ódio que ela tinha da patroa, o ódio que ela tinha da vida, por um propósito. Agar era habilidosa em fugir das dificuldades, porque algumas vezes ficar com raiva é mais fácil do que olhar para a nossa responsabilidade. Algumas vezes ficar com ódio, ficar babando, ficar esmurrando, sabe, ficar dizendo o quanto você não aceita, mas a solução nunca é uma fuga, a solução nunca é um esconderijo. Deus não nos dá licença para curtir a nossa dor e esquecer da responsabilidade. Por mais que Ismael estivesse sofrendo, ela precisaria pegar Ismael no colo, mas ela abandonou Ismael. Mas Deus manda eu te dizer hoje: tira os olhos do seu sofrimento e vai cuidar do seu filho. Tira os olhos do seu sofrimento e vai cuidar do que eu coloquei na tua mão. Tira os olhos do que fizeram com você, porque Deus já está suprindo a vitória. Agar tem um filho para salvar e um outro vazio. Olha o que o texto diz, que Deus abriu os olhos de Agar. Fala comigo: Deus abriu os olhos. O problema de Agar, olha lá, vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Então, o problema não é o recurso que acaba, o problema é o que eu não estou vendo. Fala comigo: o problema não é o recurso que acaba, é o que eu não estou vendo. Deus não fez aparecer aquele poço num toque de mágica, estava lá, mas ela estava cega, amargurada, desesperada, cheia de ódio. Ela não conseguia ver outra coisa senão uma mulher que eu queria esganar, pegar no pescoço daquela lazarenta da Sara e falar todas as verdades que ela, porque 15 anos de batalha não é fácil, mas o preço de querer esganar Sara era abandonar o que Deus tinha gerado. Quem sabe você não está como Agar nesta manhã, sem rumo, sem promessa, abandonado e com as mãos cheias de pedra, raiva. Mas eu gostaria de desafiar você a deixar Deus tirar as pedras das suas mãos. Eu queria desafiar você a ouvir a voz de Deus para você: eu estou aqui, o que te aflige? Por que você está desequilibrado? Sabe esse que chamam de bastardo? Sabe esse que chamam de desprezado? Sabe esse que foi enviado para o deserto para morrer? Sabe esse que foi rejeitado por todos que deveriam amá-lo? Põe o versículo 20 do capítulo 21. Deus estava com o menino. Quem criou Ismael? Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se. Você quer ser criado pelo pai Abraão? Ou você quer ser criado pelo pai dos pais? Isaac foi criado por Abraão. Foi Abraão que ensinou as primeiras palavras. Foi Abraão que levava para a escola. Foi Abraão que o ensinou a pescar, caçar. Ismael não teve um pai físico, mas ele teve uma profissão. Quem você acha que ensinou ele a pegar numa flecha? Quem você acha que estava ao lado dele falando no ouvido: é assim que se atira? Aí você vai dizer: quem? Põe de novo o texto. Deus estava
com o menino. Ela perdeu uma família e ganhou um povo. Ela perdeu um odre vazio de água e ganhou uma fonte que jorra para a vida eterna. Sabe o que eu quero te dizer? Somente Jesus pode fazer você vencer seus medos. E hoje a pergunta é: eu estou aqui, o que te aflige? Eu estou aqui. Com você é diferente. A sua família vai ser diferente das outras. A sua casa vai ser diferente das outras. Mas jogue as pedras do chão, essas pedras de agonia, de eu vou provar, eu vou destruir, eu vou falar. Calha a boca, calha a boca. Eu estou aqui, o que te aflige, não fuja mais de nada. Pegue o que eu coloquei nas suas mãos e me adore, porque eu vou abrir os seus olhos nesta manhã e vou mostrar que tudo que você precisa já está disponível. Pegue abre os seus olhos espirituais esta manhã e eu vou mostrar para você que nada pode acontecer na sua vida, porque eu estou vendo você. Você que é uma mãe preocupada, você que está aqui, que é um pai desesperado, você que está aqui dizendo: pastor, eu vim aqui hoje atrás de um socorro. Deus está dizendo: o que te aflige? Por que você está assim? Por quê? Porque eu estive com você há 15 anos atrás, eu estou com você hoje, meu filho. Mas pastor, não é justo. Depois de 15 anos sair de casa com uma mão na frente e outra atrás. Você sabe que algumas vezes Deus vai endurecer o coração de pessoas para cometer injustiças com você. Algumas vezes Deus vai fazer pessoas não quererem dar os seus direitos. E você vai entrar na justiça e não vai ganhar. Aí você diz: como assim, pastor? Não vai. É como se Deus quisesse fazer uma desintoxicação da minha vida. É como se Ele falasse assim: não, você não precisa disso. Eu vou limpar essa fonte amarga e eu vou começar a sustentar você com uma fonte limpa, uma fonte doce. Aquilo que parece hoje ser uma grande tragédia para você, você vai gritar daqui uns anos: Berlai Roy, Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus que me vê. Levanta as mãos, fecha os olhos com um sorriso no rosto e diz: Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus que me vê. Diga várias vezes: Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus que me vê. Vai falando cada vez mais alto: Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus que me vê no quarto escuro. Ele é o Deus que me vê no corredor do hospital. Ele é o Deus que me vê no banheiro. Ele é o Deus que me vê no desespero. Ele é o Deus que me vê quando eu estou deitado e não pego no sono. Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus que me vê quando eu sou injustiçado e não posso nem me defender. Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus que me vê. Orabaxarabacai. Ele é Deus que me vê e Ele me pergunta: por que você está com medo? Por que você está aflito? Eu estou aqui. Aquilo que levanta a sua mão para cá, aquilo que você não puder criar, Deus vai criar. Se você, pastor, eu virei mãe solteira, Deus vai te ajudar a criar esse menino. Deus vai te ajudar. Não fique aí amargurado com raivinha, não. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Pastor Diego, eu fui abandonado. Deus vai criar você. Quem criou Ismael foi Deus. A ideia de Ismael não foi de Deus. A ideia de Ismael foi de Abraão e de Sara. Mas por amar Agar, Deus criou o filho dela. Deus vai criar seus sonhos junto com você. Você não precisa da maioria, você precisa de Deus. Você não precisa do apoio de Abraão, você precisa de Deus. Você não precisa do apoio de Sara, você precisa de Deus. Jogue as pedras no chão. Jogue as pedras no chão. Você precisa de Jeová. Eu sou o Deus que te vê. Eu sou o Deus que vê você. Cuida de você. Fecha os seus olhos. Eu vejo você. Eu estou aí. E o que você tem que fazer? Você tem que me obedecer. Quando é para voltar, volte. Quando é para se submeter, se submeta. Quando é para obedecer, obedeça. Eu estou aí. Eu estou aí. E você tem que construir um altar em cima disso. Você tem que dizer para você mesma: está tudo bem, Deus está aqui. Você tem que dizer para o teu medo: Berlai Roy, Deus me vê. Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau!